Olá, pessoal! O inverno chegou e com ele um caminhão de dúvidas. E como não poderia deixar de ser, neste vídeo vou passar algumas dicas para vocês. Solta a vinheta aí! Sim, pessoal, é possível cultivar rosa do deserto mesmo se você mora aí na região sul do Brasil. O que vai influenciar será o clima, a temperatura aí da sua cidade. Se você mora em uma região de serra, aí fica um pouquinho mais complicado, porque costuma fazer mais frio. Já se você mora em uma região de vale, costuma ser mais úmido e não bate tanto vento. O mais importante é você cultivar a planta. Assim você vai conhecer ela no dia a dia e vai saber o que faz bem e o que não faz tanto bem. E também, quando você tiver essas belezinhas pequenas, a atenção vai ter que ser redobrada. Bateu aquele vento gelado, a sua rosa deserta está lá fora no quintal e tem alerta de geada para sua região. E aí você tem uma planta, muitas vezes, grande, e não tem como você carregar ela para um local fechado, para um local coberto. O que você vai fazer? Vai proteger ela cobrindo com o plástico que você tiver aí na sua casa. Pode ser qualquer plástico, qualquer lona, porque não é só o sol que causa queimaduras nas rosas deserto, o frio também danifica. Se bater uma geada aí na sua região e pegar a rosa deserto, é possível que ela acabe queimando e apodreça os galhos e as folhas. Já se você tiver mudinhas menores, plantas menores, aí não tem problema. Você pode levar ela aí para dentro da sua garagem, da sua varanda, e no dia seguinte, quando o sol voltar, você vai lá e destampa as suas belezuras. E também não estranhe se a sua rosa do deserto perder botões ou simplesmente parar de florescer, porque o frio não é um ambiente favorável para que ela mantenha as florações. Também não se assuste se você encontrar folhas amarelas que acabam caindo, porque agora no inverno ela acaba desacelerando o metabolismo dela e também diminui a absorção de líquidos e nutrientes. O cáldex pode ficar um pouco murcho, um pouco mole. E aí, quando as temperaturas voltarem a subir, a planta se recupera. E agora no inverno, regue a sua rosa do deserto como se ela fosse um cacto. Agora nessa época do ano, menos é mais. Como as temperaturas estão mais baixas, o substrato acaba demorando mais para secar. Então você deve fazer a rega somente quando o substrato estiver completamente seco. Substrato bom, em regra, é aquele que seca de um dia para o outro. E se você tiver plantinhas jovens, como essas mudinhas, muita atenção, porque se regar em excesso, elas podem acabar apodrecendo. Além disso, quando você for fazer a rega, evite molhar a parte dos ramos, a parte das folhas. Não molhe o corpo da planta, porque isso também vai ajudar a diminuir ainda mais a temperatura. E a rosa do deserto é uma planta de clima tropical, ela gosta de calor. E de preferência, faça a rega sempre no comecinho da manhã. Já a adubação, aquela adubação de rotina, você pode manter ela. É aquela adubação que a gente faz geralmente com os adubos orgânicos, que possuem liberação lenta. Ou senão, com adubo químico do tipo osmocote, que é adubo de liberação lenta e controlada. E esses adubos você pode estar aplicando independente da época do ano. E também porque eles vão ficar agindo por vários meses no seu vaso. Já se aí na sua região, nessa época do ano, por causa do frio, a sua rosa deserto costuma estacionar,
perde os botões, não emite mais flores, aí já não é interessante você continuar aplicando aqueles adubos que a gente aplica semanalmente ou a cada 15 dias para estimular a floração, que são os indutores de floração, como PIDers. Esses adubos, eles geralmente são solúveis, de absorção imediata, e como as condições não são favoráveis, a planta vai acabar não absorvendo esses nutrientes e o seu dinheiro vai acabar indo para o ralo. E quando que eu sei que a minha planta já pode voltar a ser adubada com adubos para floração? Quando as temperaturas voltarem a subir e a sua planta voltar a soltar novas brotações. Aí é sinal que ela voltou a reagir e está apta a florescer novamente. Já os procedimentos mais complexos, como a germinação de sementes, a poda, o replantio, a enxertia, o levantamento de caudex, não é muito indicado estar fazendo agora no inverno. Já adianto que não é impossível. Vai depender muito aí da temperatura que faz na sua cidade, como as suas rosas deserto reagem a essa época do ano, mas costuma ser bastante trabalhoso. Você vai ter que despender muito zelo e dedicação para estar criando as condições favoráveis para a sua planta ter uma resposta melhor, ter um desenvolvimento, a sua semente germinar, enfim. O ideal é você deixar para fazer esses procedimentos naqueles meses mais quentes e secos do ano. Assim, o resultado será bem mais rápido e garantido. E agora, nessa época do ano, a sua rosa do deserto pode ser atacada pelos danados dos fungos. Existem milhares deles. E como que você identifica se é o fungo que está danificando a sua planta? O fungo, quando ataca, vai atacar a sua planta no geral, desde as folhas mais velhas até as brotações novas, os botões e as flores. Ou seja, nada escapa dele. Como eu disse anteriormente, quando há mudanças bruscas de temperatura, a sua rosa deserto pode estranhar e acabar liberando aquele excesso de folhas. As folhas mais velhas ela acaba amarelando e caindo. Isso é uma reação natural da planta. Agora, se você identificar que pode ser um ataque de fungos, o ideal é você remover todas as folhas amarelas e jogar no lixo. E a melhor forma de combater o fungo é mantendo a planta saudável, porque planta saudável é mais difícil ser atacada por pragas, e também melhorar os cuidados da sua planta. E o primeiro deles deve ser manter a planta em um local iluminado e ventilado. Não deixe a sua rosa deserto em um local fechado, como dentro de casa. E o sol que fizer aí na sua região, você precisa aproveitar. Se a sua planta é adulta, agora nessa época do ano, como a incidência de raios solares é menor, então acaba reduzindo a produção da fotossíntese, ou seja, a planta vai produzir menos alimento. E aí ela acaba ficando mais frágil, mais debilitada e se torna uma presa mais fácil para as pragas. Então o ideal é você aproveitar os momentos de sol e também estar evitando a umidade em excesso nas folhas. Existem fungos que gostam de umidade e calor, mas também existem fungos que gostam de umidade e temperaturas mais amenas, como o fungo da podridão, que ataca as hortaliças e legumes agora nessa época do ano. Então, aqueles dias que tiver muita geada, muita cerração, muito orvalho, enfim, que tiver aquela garoa persistente que fica horas e horas garoando, então nesses dias é melhor você estar protegendo a sua planta. E por fim, para tratar de condições extremas, eu trouxe aqui a minha guerreira, que é aquela rosa do deserto que teve o caudex 100% podre e o enraizeiro que sobrou na areia. Mais uma prova do grande poder de regeneração que a natureza tem. Bem, pessoal, e o que seria a dormência? A dormência ela é causada por condições ambientais extremas, geralmente um inverno muito rigoroso, ou senão um período seco muito prolongado. E aí como que a planta vai reagir? Ela simplesmente vai perceber aquela situação extrema e aí ela vai reduzir o metabolismo para economizar seiva e líquidos. Então é muito normal ela perder as folhas, as flores, os botões, as sementes. Vai ficar só as varetas, o caudex e a raiz. A planta ela vai entrar em recesso. Você percebe porque ela fica parecendo uma árvore petrificada, sem vida. Esse fenômeno é mais comum ocorrer na natureza, com rosas do deserto selvagem. Dependendo da região do mundo, das condições climáticas, elas ainda podem entrar em dormência. Já as domésticas que a gente cultiva em casa, com todo amor e carinho e os cuidados, é mais raro de acontecer.
Mas se você percebeu que a sua rosa deserto perdeu todas as folhas, então pode ser que ela venha entrar na dormência, venha passar por um estresse muito grande. E para evitar estresse, se você percebeu que ela parou no tempo, você deve evitar de fazer procedimentos. Então você não vai fazer poda, não vai fazer replantio, não vai fazer enxerto, limpeza de raízes, levantamento de caudex, adubação. Você também pode reduzir a rega, porque como ela reduziu o metabolismo, ela vai absorver menos líquidos e nutrientes. E não tem um prazo muito delimitado para sua rosa deserto voltar a reagir. Agora, se a sua planta entrou na dormência, parou no tempo, e você continuar fazendo os procedimentos, aí a dormência ela pode se agravar e a sua planta pode passar meses ou até mesmo anos parada no tempo. O que nos resta é curtir o sono dela. E você aí, como tem sido aí na sua cidade? Faz frio só à noite? Faz frio à noite de dia? Como as suas rosas deserto têm reagido ao inverno? Escreva aí nos comentários. Espero que esse vídeo e essas dicas ajudem você e as suas rosas deserto a enfrentar esse período tão delicado do ano. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Bom inverno, pessoal!